Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, estamos de volta com mais um programa, o Analista Visita, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. E aqui em Santa Catarina a gente já visitou um monte de empresas inovadoras, startups que estão em fase de desenvolvimento, startups que deram muito certo e já são quase unicórnios. Já visitamos o Senai e seu Instituto de Embarcados, visitamos a Fundação CERT, visitamos o Lab Faber da Fundação CERT, ou seja, a gente já cobriu praticamente todo o ecossistema de inovação, de ciência, de tecnologia do estado de Santa Catarina. Mas faltava um elemento muito importante nessa engrenagem e que a gente ainda não tinha visitado, e nós vamos conversar agora com o Marcelo Fetti, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente fecha esse ciclo mostrando como o poder público do estado de Santa Catarina tem contribuído para tornar o estado que mais cresce no Brasil, o estado que mais inova no Brasil. Marcelo, muito obrigado em receber a gente, um prazer tê-lo aqui no Analista Visita. E eu queria começar te perguntando um pouquinho da tua trajetória até se tornar o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui de Santa Catarina. Obrigado, Mário. Obrigado pela visita, pela oportunidade de estar falando contigo e com a tua audiência. É um prazer muito grande para a gente poder estar aqui. Bom, eu comecei a minha vida profissional vendendo tijolo. Com 18 anos, eu queria muito trabalhar, queria muito ser independente. Estava fazendo faculdade de administração na época, tinha vontade de fazer direito e queria ser independente. Comecei vendendo tijolo. Depois passei para madeira e lá nos idos de 97 eu acabei fazendo a faculdade de Direito também. Fiz administração e Direito por um período, depois tranquei administração na Universidade Federal, continuei Direito. Fiz estágio, me formei e montei um escritório de advocacia, que é a minha atividade principal até hoje, né? Hoje não, porque a gente é obrigado a sair do escritório quando assume o cargo de secretário de Estado, mas que é a minha profissão de formação, né? Bom, durante esse período eu tive algumas experiências públicas e algumas experiências privadas, né? A primeira experiência privada que eu tive foi em 2011, quando o governo do estado tinha um projeto de criar uma agência de atração de investimentos para o estado de Santa Catarina. E a ideia era fazer um balão de ensaio com algumas negociações com empresas que estavam vindo para o nosso estado, ou que almejavam vir para o estado de Santa Catarina, né? E aí eu fui convidado a participar desse projeto, um projeto que durou 2 anos e pouco, né? Em que a gente trouxe aí aproximadamente em negociações de investimentos para o estado, alguma coisa como 12 bilhões de reais naquela época. O mais vistoso deles foi o projeto da vinda da fábrica da BMW para Santa Catarina, que foi uma negociação não só pela marca, né, que tem uma presença muito forte, mas pela complexidade envolvendo essa negociação. Era uma negociação que envolvia apenas incentivos fiscais, né? Por detrás da vinda da BMW tem um grande Project Finance que suportou a vinda dela para cá, que na época passava de 500 milhões de reais. Bom, eu saí de lá, voltei para o meu escritório, depois recebi um convite para ser presidente da Itajaí Participações, que é uma holding de investimentos do município de Itajaí, que é o maior PIB do estado, e que na época já experimentava um crescimento muito exponencial e tinha a ideia de viabilizar, de um lado, projetos de parceria público-privada no município e, de outro lado, a monetização de alguns ativos públicos que o município de Itajaí possuía e possui. Fiquei quase 2 anos lá em Itajaí, retornei a Florianópolis e aí fui fazer uma outra experiência pública, né? Apresentado por alguns empresários aqui de Santa Catarina, que tinham um projeto de mudar a matriz econômica do município de Palhoça, que é o município vizinho aqui a Florianópolis. Eu acabei aceitando o convite para ser secretário de Desenvolvimento Econômico daquele município. Eu fiquei lá 4 anos, criamos um programa chamado Inova Palhoça, que foi referência para uma centena de outros municípios no Brasil, em termos de legislação, de marco legal, de ambiente de negócio, de estratégia de atração de empresas. Era um município que tinha uma matriz econômica de muito baixo valor agregado, né? Então você praticamente vivia da construção civil e de algumas pequenas marcenarias e de algumas pequenas metalurgias, e hoje é um polo importante que fatura aí quase 2 bilhões de reais só com inovação, né?
dentro do Parque Tecnológico da Pedra Branca. Então foi um projeto muito bacana. Quando eu saí de lá, eu voltei para a vida privada e acabei recebendo um convite para ser diretor de relação com o mercado de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, que é a Softplan. Uma empresa com aproximadamente 3 mil funcionários. Eu diria que está entre as 3 maiores do ecossistema de tecnologia de Santa Catarina, junto com a Senior e com a Neogrid. E fiquei lá por 4 anos como diretor de relação com o mercado. E alternando entre a Softplan e o meu escritório. Meu escritório atua muito no setor elétrico. A gente atua em projetos de geração, transmissão e distribuição de energia. Desde as coisas mais simples, como a parte fundiária, até questões mais complexas que envolvem a parte regulatória. Mas fiquei lá na Softplan praticamente 4 anos. Aí voltei para o setor público. Aceitei um convite do prefeito de São José, na época, para ser secretário do Desenvolvimento Econômico de São José. O prefeito Lorvino estava entrando também, o primeiro mandato dele, depois de 10 mandatos como vereador. E aí acabei ficando lá 1 ano e meio, mais ou menos, como secretário de Desenvolvimento Econômico. E aí vem a minha história como secretário de Estado, né? O governador Jorginho Melo, durante a campanha, prometeu que, se eleito fosse, ele criaria a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque entendia a importância dessa temática, né, para a criação de um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado, para que o Estado tivesse os próximos 50 anos tão profícuos quantos foram os últimos 50 anos. O governador Jorginho ganhou a eleição, e aí cumpriu a promessa dele de criar esta secretaria. Eu creio que fui provavelmente um dos primeiros secretários a ser anunciado, e venho desde então ocupando o cargo de... Participamos da criação da secretaria, que era uma secretaria que não existia, e desde então eu estou ocupando o cargo de secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse ponto é muito interessante, porque já era antes da criação dessa secretaria um Estado que andava sozinho, né, nesse segmento, e chama muito a atenção essa vontade política, vamos dizer assim, do governador de criar ainda mais criar um ente que efetivamente ajuda mais nesse caminho da inovação, da ciência, da tecnologia, visando o desenvolvimento, né? Perfeito. O estado de Santa Catarina é um estado que foi forjado a partir de uma miscigenação muito grande de diferentes culturas, né? Então a gente tem aqui uma presença muito forte de imigrantes alemãos, de imigrantes italianos, poloneses, tiroleses, japoneses, africanos, portugueses, enfim, toda uma diferente cultura que veio formar o estado de Santa Catarina como ele é hoje, né? Esses imigrantes, eles têm uma característica diferente de boa parte daqueles imigrantes do resto do Brasil. Eles vieram para cá com o intuito realmente de empreender e desenvolver suas atividades, e não simplesmente de colonizar e explorar, né? Então, o nosso estado, ele traz no seu DNA esse espírito empreendedor. O imigrante é, por si só, um empreendedor inovador. Se assim ele não fosse, ele seguramente continuaria no seu país, no seu status quo lá, onde ele já tem uma certa previsibilidade daquilo que poderia acontecer na vida dele. Ele é um tomador de risco. No fim das contas, ele é um tomador de risco. Especialmente se você imaginar isso há 120, 130 anos, 150 anos atrás, né? O que seria você atravessar o oceano, uma caravela de 30 metros por hora? Rumo ao desconhecido. Um absoluto desconhecido. Num lugar que prometiu para eles que era uma terra absolutamente fértil e que, na verdade, não era nada disso, né? Ainda assim, ele veio para cá, empreendeu, se desenvolveu. O estado de Santa Catarina é um estado que tem desafios geográficos e climáticos, principalmente, como nenhum outro estado tem. Então veja que todo ano aqui a gente tem seca, a gente tem enchente, a gente de vez em quando tem furacão, a gente já teve... Enfim, aqui tudo tem que todo ano a gente tem. O que obriga o povo catarinense também a ser irrequieto, a ser resiliente e a ser empreendedor. Veja que na maior catástrofe climática do estado de Santa Catarina, que foram as enchentes de 83 e 84, não foram as únicas, mas talvez tenham sido as maiores,
O povo catarinense empreendeu para recuperar a região do Vale do Itajaí, criou uma festa para arrecadar fundos para a reconstrução de Blumenau a região, que acabou se tornando a segunda maior festa da cultura alemã no mundo, que é o Oktoberfest. Então essa é uma outra característica que formou o povo de Santa Catarina do jeito e o estado de Santa Catarina como ele é hoje. Por fim, o estado de Santa Catarina é um estado pequeno, né? Nós somos 1% do território brasileiro, o que nos obriga a pensar sempre fora dos limites do nosso estado. Então o empreendedor de Santa Catarina sempre veio para cá pensando, se não globalmente, pelo menos nacionalmente. Então nós sempre competimos com aquilo que estava além das nossas fronteiras. Essas 3 características, né, do povo catarinense e do estado de Santa Catarina foram percebidas pelo governador Jorginho Melo, que entendeu o seguinte: olha, se eu quero criar nos próximos 50 anos tão profícuos quanto os últimos 50 anos, eu tenho que de alguma forma estimular essa característica do povo catarinense, que é absolutamente alinhada com o que a gente chama de nova economia, né, em que a gente sai de uma economia apenas intensiva em capital e intensiva em recursos humanos e passa para uma economia intensiva em conhecimento e inovação. E o governador acredita muito que o estado de Santa Catarina, por suas características, ele consegue liderar nacionalmente a agenda da agregação do valor, do capital humano e da inovação. Razão pela qual ele decidiu criar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós estamos aqui conversando com o Marcelo Fetti, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de Santa Catarina. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fica com a gente. Bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com Marcelo Fetti, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de Santa Catarina. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão do financiamento à inovação no Brasil. Como é que é a tua visão disso? A gente tem acompanhado aí que tem havido, por exemplo, no caso da FINEP, alguns cortes de orçamento, e o estado tem batalhado bastante para tentar melhorar essa situação. Você pode me contar um pouco desse contexto, por favor? Claro, com certeza. Para você, uma política pública bem estruturada de fomento à inovação, não só a tecnologia, né, mas a inovação num contexto global, num contexto amplo, perdão. Ela tem alguns pilares que são fundamentais, né? Por exemplo, você precisa ter capital humano, né, sem o qual você não consegue desenvolver. Você precisa ter infraestrutura, e quando eu falo de infraestrutura, eu não falo tanto de infraestrutura rodoviária, mas infraestrutura de conectividade, e você precisa ter capital. Esse capital, basicamente, ele pode vir de 2 fontes, ou por meio de incentivos fiscais e econômicos, ou por meio de financiamento. A FINEP é hoje o grande veículo de financiamento de inovação no Brasil, né? E os estados do Sul, entre os quais Santa Catarina, aqui tem um espírito, né? Tem um conjunto de iniciativas inovadoras de alto impacto e que demandam financiamento, e que buscam na FINEP a principal fonte desse financiamento. Quando eu falo financiamento, eu não estou me direcionando aquelas chamadas não reembolsáveis, né, os recursos de fundo perdido, como a gente chamava antigamente. Estou falando dos reembolsáveis, esses são financiamentos para o setor, e que têm um subsídio muito grande e, portanto, financiam de maneira adequada a inovação, porque inovação é risco, né, e você precisa ter uma taxa adequada para você poder tomar esse capital para investir. Especialmente num país de juros historicamente altos como é o Brasil. Exatamente. Só para você ter uma ideia do quanto esse recurso é aderente ao tipo de financiamento necessário à inovação, veja que a grande maioria dos financiamentos no Brasil, ele é indexado pela Selic, enquanto os recursos de FINEP são indexados a TR. Então a gente sai de um indexador de 14% ao ano para um indexador de 1% ao ano. Estou falando em números aproximados, né? Os empreendedores de Santa Catarina, aqui dos vários setores, não só do setor tecnologia, mas principalmente do setor industrial, foram surpreendidos no início de janeiro com a suspensão dos financiamentos para a inovação por meio da FINEP, sob a alegação de que o orçamento que tinha sido projetado para o ano de 2025 já teria sido atingido.
Isso foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, primeiro porque a gente estava falando de 20 dias do mês de janeiro. Bom, nós fomos junto com a bancada federal, uma interlocução junto com o presidente da FINEP, para tentar entender isso, né? Porque não nos parecia razoável que em 20 dias tivesse acabado o orçamento da FINEP. E aí nós recebemos a resposta de que o problema é que não havia sido votado a lei orçamentária do ano de 2025, portanto a FINEP estava desprovida de recursos, né? A lei orçamentária foi aprovada e a gente recebeu uma outra surpresa, né? Os bancos, os agentes financeiros que operam para empresas de faturamento de até 300 milhões de reais, portanto a imensa maioria das empresas de Santa Catarina, estavam sem limite para operar, ou seja, você tinha dinheiro disponível, mas os agentes financeiros, eles não têm limite para poder fazer esse recurso chegar nos empreendedores. E outra, nós somos surpreendidos com o direcionamento de boa parte desses recursos para o norte e para o nordeste, sob o pretexto do tal do desenvolvimento regional. Isso penalizou muito, vem penalizando muito o empreendedor de Santa Catarina. Pra você ter uma ideia, hoje, só nos bancos públicos, em operações que a gente chama de indireta, são mais de R$1 bilhão de projetos que estão parados aguardando esses recursos. Tivemos uma boa notícia, que foi a aprovação de um projeto de lei da deputada Luísa Canziani, que permite o aumento do limite dos agentes financeiros, mas a expectativa de que isso ainda leve pelo menos uns 120 dias para que isso possa, de fato, se transformar em recurso para os empreendedores. Muitos já tinham iniciado seus investimentos, pequenas, médias e até algumas grandes empresas, e tiveram todos esses seus investimentos suspensos por conta dessa questão que envolve a FINEP e que penaliza demais o estado do empreendedor de Santa Catarina. Marcelo, tem uma coisa que tem chamado muito a atenção, e que eu vejo que o poder público está envolvido aí, que é a questão das cidades inteligentes. Hoje, se você olhar Santa Catarina em especial e Florianópolis em particular, você vê que Florianópolis é considerada já há algum tempo no ranqueamento a cidade mais inteligente e conectada do Brasil. Mas você vê outras cidades também despontando aí um pouco Balneário Camboriú, Joinville, Blumenau. O que vocês na secretaria têm feito para melhorar as outras cidades, as outras regiões do estado de Santa Catarina dentro desse contexto? Perfeito, Mário. O governador Jorginho Melo tem uma preocupação muito grande de fazer com que as tecnologias possam permear a prestação do serviço público nas diferentes áreas para toda a sociedade, né? Seja na área da segurança pública, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da prestação do serviço administrativo mesmo, né? E o cidadão, ele mora na cidade, né? Ele não mora no estado. Então o governador tem essa preocupação de fazer com que os estados possam também incorporar essas tecnologias dentro da sua prestação de serviço público. O governador lançou um programa chamado Tratado Catarinense pela Inovação, em que uma das entregas desse tratado é um conjunto de legislações que permitem com que os municípios incorporem no seu dia a dia tecnologias voltadas à conectividade 5G, por exemplo, a vídeo monitoramento, ao controle de radar semafórico, a digitalização e automatização de processos, a questão da iluminação pública, tudo por meio do quê? Das parcerias público-privadas, né? Então, para você poder fazer essa incorporação das tecnologias que envolve um capex muito grande, você precisa ter contratos de longo prazo para diluir no parceiro privado o risco que ele toma de fazer esses investimentos e colocar à disposição da sociedade essas tecnologias. Hoje a gente tem pelo menos 60 municípios que já baixaram essas legislações e estão dando procedimento, que é o primeiro passo, né? Você precisa ter um marco legal que dê segurança jurídica para o empreendedor, para que num segundo momento você possa transformar essas cidades, de fato, em cidades que utilizem tecnologia a bem da melhoria da prestação do serviço público para a sociedade, né? Hoje você tem talvez 5 cidades em Santa Catarina, não mais do que 5 cidades, que estão em processos de transformação por meio de parcerias público-privadas.
das suas cidades em cidades inteligentes, nesse conceito de incorporar tecnologias e novas tecnologias disponíveis. E é incrível que são algumas iniciativas muito simples, né, e que pode fazer um impacto muito grande. Por exemplo, a questão do 5G, né, uma questão que é muito tangível para as pessoas entenderem. Você veja que você tem obrigações da Anatel para colocar 5G nos municípios menores de 30 mil habitantes até 2030. Mas a imensa minoria desses municípios não tem sequer uma legislação adequada para a tecnologia 5G. Ou seja, ainda que os operadores quisessem cumprir a meta da Anatel, elas são limitadas porque você não tem um marco legal aderente, né? Você tem hoje um mapeamento que foi feito pelo governo federal, dizendo em todos os 5 mil municípios do país quais são viáveis isoladamente ou em consórcio para a incorporação de projetos de parceria público-privada voltados às cidades inteligentes, né? Isso precisa ser levado, e esse é um dos objetivos do governador Jorge Mello por meio do Tratado Catarinense da Inovação, para que os estados incorporem, como eu falei, essas tecnologias. Então, é um projeto que para o estado é um projeto barato, né? Porque é um projeto que envolve basicamente a articulação, né, entre os stakeholders, entre os municípios, entre as câmaras de vereadores, entre esses agentes todos, mas que gera um impacto muito grande na sociedade. Marcelo, a gente falou aqui, no meio da nossa conversa surgiu o tema do capital humano. E aí é uma questão que é um pouco preocupante hoje. Para fazer inovação, para fazer ciência, para fazer tecnologia, não basta simplesmente educação. Falar em educação é legal, mas você precisa de um pouco mais que isso. Você precisa de educação voltada para o chamado STEM. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E o que a gente vê hoje nos jovens é um grande desinteresse por carreiras dentro desse segmento STEM, né? Você até muda um pouco aí, tem muita gente que gosta até de programação, de computação, mas você não tem um interesse assim forte hoje no STEM entre os mais jovens. E, bom, existe, como todo estado, uma Secretaria de Educação, mas agora temos uma nova secretaria dedicada justamente à ciência, tecnologia e inovação. Como é que essa secretaria, o que vocês estão fazendo em termos de governo, integradamente com a Secretaria da Educação, para fomentar o interesse dos jovens pelas carreiras STEM? Porque para ter ciência, tecnologia e inovação, você precisa de profissionais formados, você precisa de capital humano formado dentro dessas áreas. Então, os números, né, e isso não é a gente que está falando, mas os números mostram, por exemplo, que o número de engenheiros formados no Brasil vem caindo, né? Isso realmente é preocupante. Existem várias justificativas para essa, mas talvez a principal delas é que o modelo de formação superior no Brasil, ele talvez esteja desconectado da nova realidade, da tal nova economia. E há que se buscar uma conexão entre esse novo modelo, né, e a nova matriz, entre esse modelo de formação de capital humano e a matriz econômica mundial hoje, né? Veja que é difícil você convencer um jovem, independente do curso dele, a ficar 5 anos dentro de uma universidade, dado que a velocidade das tecnologias, né, e especialmente pós-pandemia e agora pós-inteligência artificial, a velocidade com que as profissões estão se adequando, mudando ou se extinguindo é muito grande, né? Eu tenho dito que a inteligência artificial está para a sociedade hoje como a energia elétrica estava há 100 e poucos anos atrás. Se você chegasse a 100 e poucos anos atrás para sua avó e dissesse para ela que daqui a 100 anos ia ter um carro elétrico e autônomo, provavelmente ela ia dizer que você é um maluco, porque ela não tinha luz, né? Então a inteligência artificial tem isso. O que o governador Jorginho Mello tem feito nesse sentido, né? Primeiro, dividido as ações em curto, médio e longo prazo, né? A gente tem demandas que são imediatas para serem supridas, né? Nesse sentido, o governador criou, por exemplo, o Programa Universidade Gratuita, que é o maior programa de formação de capital humano, superior do Brasil hoje em operação. Então, hoje em Santa Catarina, todas as pessoas podem fazer o curso que elas desejam fazer, e não aquele curso
que o bolso permita elas. Eu não tenho dinheiro para fazer um curso de engenharia, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de medicina, então eu vou fazer um curso cujo custo é mais barato. Então hoje esse é uma ação do governador que já está em implantação. São 1,2 bilhões de reais que ele está investindo anualmente para que as pessoas possam cursar hoje, né, uma faculdade, um ensino superior. O segundo é o CATEC, que é o Programa de Formação de Ensino Técnico, né? São 16 mil pessoas que estão sendo formadas a partir do ensino médio para atender também demandas de curto, médio prazo, demandas técnicas, né? Que é uma demanda muito latente na indústria, principalmente, né? E o governador está lançando agora, nos próximos dias, um grande programa de formação de competências técnicas e socioemocionais voltadas para o setor de tecnologia, envolvendo inclusive a questão da inteligência artificial, né? Que é um novo paradigma para a humanidade, né? Tem uma pesquisa que diz que os empregos de 2030, 85% ainda não existem, né? Então é muito difícil. 2030, nós temos um horizonte de 5 anos aí. E o detalhe, né? Essa pesquisa que foi feita pela Intel, ela foi feita antes do advento massivo da inteligência artificial, principalmente da inteligência artificial generativa, né? Então, esse é um número que provavelmente vai ser ainda maior, né? Ou será antecipado de 2030, né? Então é muito, muito difícil você prever que ações tomar nessa nova ordem econômica, com a evolução tecnológica se acelerando de maneira tão rápida, né? Mas o que a gente tem feito, o governador tem liderado, é muito isso, né? Ações de curto prazo, ações que a gente imagina de médio prazo e com um horizonte de longo prazo, pensando em inteligência artificial, em machine learning, internet das coisas, em nova conectividade, é muito nesse sentido. Veja que hoje a gente tem em Santa Catarina já um déficit de mão de obra no setor de tecnologia na ordem de 10 mil postos de trabalho. Então hoje você tem 10 mil vagas que não são ocupadas porque você não tem profissionais com as competências técnicas e socioemocionais exigidas. A pesquisa da CAT, da Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, ela projeta 100 mil pessoas até 2030, né? Então é um horizonte curto também, mas de muita vaga de emprego que deixará de ser preenchida. E parte desses programas vem para atender essa demanda que já está projetada e que eventualmente pode mudar no decorrer dos anos, né? Porque quando a gente fala que hoje você tem uma necessidade de desenvolvedor Python, por exemplo, eventualmente daqui a 2 anos não exista mais essa linguagem, outra linguagem tenha sido substituída, né? Nós estamos conversando com Marcelo Fetti, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Muito bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Marcelo Fetti, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina é considerado o estado que mais cresceu nos últimos, talvez 20, 25 anos no Brasil. E muito foi por conta da questão da ciência, da tecnologia e da inovação. Muito por ter um ecossistema muito forte aqui. Me dá a tua visão e a visão da secretaria sobre esse ecossistema, qual que é o momento que esse ecossistema tá vivendo hoje e suas perspectivas para os próximos anos. Perfeito. Quando a gente analisa esse crescimento que houve em Santa Catarina, que você mencionou, Mário, e que é muito distante, por exemplo, do crescimento que os nossos estados vizinhos tiveram no mesmo período, né? Você vai entender que isso foi puxado, esse é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, isso que eu estou comentando, né? Você vai ver que ele foi puxado muito pela indústria, e quando você abre esse número, você vai ver o seguinte, que é muito investimento que a indústria fez em inovação, né? Então, essa aproximação entre o setor produtivo tradicional e a nova economia foi aquilo que fez com que o estado de Santa Catarina agregasse valor, e ao agregar valor, gerasse mais riqueza
e essa riqueza se transformasse em produto interno bruto, que é a medição que foi feita, né? Então, para você ter uma ideia, nesse período, Santa Catarina cresceu 6%, a participação dele no PIB da região sul, enquanto o estado do Paraná cresceu apenas 2%, né? Muito puxado por isso. Você tem em Santa Catarina uma característica que talvez, algumas características que talvez só Santa Catarina tenha. Por exemplo, você tem diferentes matrizes econômicas em cada uma das regiões, né? Isso gera um certo hedge natural para a economia de Santa Catarina. Então, quando o agronegócio, a agroindústria está muito boa, às vezes o setor madeireiro e moveleiro não vai tão bem. Mas um compensa o outro. Quando o setor madeireiro e moveleiro às vezes não vai muito bem, você tem o setor metal mecânico, eletroeletrônico que vai muito bem. Quando você não tem nenhum desses bom, você tem o setor plástico, você tem o setor mineral puxando a economia. Quando você não tem nenhum desses, eventualmente você tem o setor de tecnologia e inovação na Grande Florianópolis puxando o crescimento. Aliás, o setor de tecnologia e inovação em Santa Catarina corresponde a 7,5% do nosso PIB, né? Então, é muito maior do que a média de participação do setor tecnologia no PIB do Brasil, né? E essa aproximação entre setor produtivo tradicional e setor de tecnologia e inovação, ou seja, a matriz econômica tradicional com o ecossistema de inovação, é a nossa crença, a crença do governador Jorginho Melo como estratégia de crescimento econômico. Veja, eu falo sempre de uma empresa chamada Geonex, que é uma empresa que produz peptídeos de colágeno a partir da proteína do porco, na cidade de Itá, uma cidade no extremo oeste, de 7 mil habitantes, próxima a Chapecó, né? Mas que absolutamente desconhecida a não ser pela sua usina hidrelétrica, que é uma usina hidrelétrica muito grande lá em Itá. Essa empresa foi vendida em 2002 por incríveis, o equivalente hoje a 6,4 bilhões de reais, produzindo peptídeos de colágeno a partir da proteína do porco. Mais de $1 bilhão. Mais de $1 bilhão. No mesmo ano, a Hering foi vendida por 5 bilhões de dólares. Ou seja, uma marca que todo mundo conhece, centenária, sim, sendo vendida por um valor menor do que o valor de uma empresa que ninguém conhece, mas que trabalha o quê? Inovação aplicada à agroindústria, peptídeos e colágeno a partir da proteína do porco e do boi. Então, esse é o modelo que o governador Jorginho Melo acredita, né, de você aproximar o ecossistema de inovação da matriz econômica instalada para a geração de mais riqueza. Um outro exemplo que eu costumo dar também nas reuniões que eu participo é a da Duas Rodas, uma empresa centenária que fatura mais de 3 bilhões de reais e que vem crescendo aí nos últimos anos a ordem de 20%, 30% ao ano. Você pergunta lá para eles como é que ele veio fazendo uma empresa industrial centenária crescer 20%, 30% ao ano, ele vai te responder com a utilização de inteligência artificial. Então ele está utilizando a inteligência artificial para fazer a gestão de suprimentos do cliente dele, por meio de inteligência artificial, e o cliente dele aceita pagar por essa gestão da cadeia de suprimentos dele. Então deixou de ser uma fornecedora simplesmente de essência para o setor de agroindústria para se transformar numa empresa de tecnologia que gerencia a cadeia de suprimentos do cliente dele e também entrega essência, né? Então essa é a nossa aposta. Para isso, a gente vem investindo pesadamente na formação de cartão AN, na questão dos financiamentos, na questão de infraestrutura, e quando a gente fala na questão de financiamento, tem uma outra coisa que é bastante interessante, que faz parte dessa crença do governador Jorginho Melo de estratégia para o futuro, né? Veja que quando você analisa o ecossistema de Israel, por exemplo, você vai ver que 95% do financiamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação de Israel vem da iniciativa privada. A iniciativa privada, os 5% que o público financia é exatamente aquela fatia do processo de geração de riqueza extremamente arriscado. Daí quem toma o risco do extremamente arriscado é o governo. Mas dali para frente a própria iniciativa privada faz. O que a gente tem feito é criado condições para que a iniciativa privada possa co-investir com o Estado em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em ciência, tecnologia e inovação, por meio de financiamentos, por meio da adequação dos programas de incentivo fiscal e econômico do governo do Estado, por meio de capital humano, por meio da melhoria da conectividade nos polos de desenvolvimento e nos corredores de desenvolvimento. Enfim, é um pouco disso que a gente tem feito. Nós fizemos um mapeamento, Mário, das diferentes fontes de financiamento para inovação no Estado, no país, perdão, né?
A gente identificou pelo menos 20 diferentes fontes de financiamento para a inovação. Desde BNDES, FINEP, que é o que todo mundo conhece, até questões como Lei do PEN, Lei da Informática, Programa Mover, PID, ANEL, enfim, um conjunto de mecanismos que estão disponíveis. Quando você viaja pelo Estado e começa a perguntar quem conhece esses mecanismos, quase todo mundo conhece o BNDES, um pouco menos de gente conhece a FINEP, e esses outros mecanismos, o PRODEC do Governo do Estado, o PROEmprego, o Mover, PID, ANEL, ninguém conhece esses mecanismos. E quando a gente vive um momento de taxa Selic nas alturas, de um juros real que é absolutamente escrochante, né? Que é impossível você pagar o financiamento, é você fazer com que os empreendedores possam ter acesso a esses mecanismos, que via de regra são inclusive de graça, é uma forma que o governo do estado encontrou de fazer essa aproximação entre setor produtivo tradicional e o ecossistema de inovação, ou seja, esses mecanismos colocados à disposição do setor econômico tradicional para financiar o setor de tecnologia e inovação de maneira privada. Marcelo, a gente falou aí do setor tecnológico, e hoje a gente vê que ele é um pouco concentrado na região de Florianópolis, na Grande Florianópolis, é até conhecida como Ilha do Silício. O que você tem como visão para expandir esse setor tecnológico? Lógico, a gente vê algumas pequenas iniciativas lá em Rio do Sul. A região industrial do estado, Joinville, Jaraguá, você falou da WEG, lógico, ela gera tecnologia também, é necessário para o desenvolvimento industrial, mas qual a visão de vocês para efetivamente expandir esse desenvolvimento do setor de tecnologia para o resto do estado? Então, a gente tem que primeiro respeitar a matriz econômica, a realidade econômica, né, de cada dessas regiões. Então, assim, é muito difícil a gente repetir a fórmula de Florianópolis, por exemplo, numa cidade extremamente industrializada, como Caçador, por exemplo, né? Florianópolis é uma cidade que reúne algumas características que fazem com que a gente tenha esse perfil de ecossistema de tecnologia e inovação. Você tem uma universidade federal forte, atuante, que desenvolve muita pesquisa de qualidade ao longo dos últimos, 50, 60 anos. Você tem um conjunto de ex-empresas estatais que fomentou a vinda de talentos na área de engenharia eletrônica, de engenharia de telecomunicação, de engenharia civil, de engenharia mecânica, metalmecânica, como a antiga Telesc, a Celesc, Eletrosul, enfim, o próprio CIASC, né, que fez com que esse ecossistema se desenvolvesse. A Universidade Federal trazia muito talento do interior do estado e essas pessoas tinham a alternativa de ou voltar para o interior ou empreender. E eles acabaram empreendendo e isso fez surgir o ecossistema de inovação de Florianópolis como ele é hoje, né? E um detalhe, em Florianópolis você não pode ter chaminé. Então os empreendimentos tinham que ser todos voltados a esse setor de tecnologia, principalmente para atender a demanda da sociedade, mas a demanda dessas estatais que estavam num processo de modernização. Essa é uma realidade que você não encontra nos quatro cantos de Santa Catarina, né? Você tem uma rede de universidades importantes em Santa Catarina, no sistema CAF, né, por exemplo, mas que é outro momento, é outra realidade, e nesses locais você tem um solo fértil, né, como Chapecó, Caçador, Joinville, Blumenau, Jaraguá, você tem um solo fértil para outro tipo de tecnologia e inovação que não esse que foi desenvolvido aqui em Florianópolis e que impressiona todo mundo que vem pela densidade e pela maturidade, né? Pela densidade e pela maturidade. Recentemente a gente teve, por exemplo, uma empresa chamada Indícios, da minha querida amiga Bela Blasi, que recebeu um aporte de um fundo de 40 milhões de dólares, né? Isso são 200 milhões de reais numa startup aqui. E essas operações, elas se repetem aos montes, né? Você vê a RD, você vê a Nelway, você vê... Enfim, o Asas foi meu entrevistado 2 vezes. Aliás, eu tive com o Diego ontem, eu não sei com o Diego ontem, eles receberam um aporte de 820 milhões de reais. O maior aporte na América Latina no ano passado. Ele ontem falou uma frase para mim, quando nós almoçamos, ele falou uma frase para mim o seguinte: hoje eu tenho um banco,
Mas há 20 anos atrás eu não sabia o que era fluxo de caixa. Você sabe que eu fiz a pergunta para ele, então, já dá para falar que você é um unicórnio em dólar? Em real, lógico que é, mas em dólar. Ele falou, não quero discutir o valuation aqui, mas já dá para ver a pontinha do chip do unicórnio aparecendo. Eles são fantásticos, né, cara? Então, enfim, você tem essas empresas de tecnologia, né? Esbarrando num estado pequeno, né? Então é muito fácil você esbarrar isso. Veja que Florianópolis tem a capital, tem a população do Morumbi em São Paulo, então é muito fácil você esbarrar isso aqui. Mas o que chama realmente a atenção é não só a densidade, mas também a maturidade do ecossistema de inovação, principalmente de Florianópolis, né? Se a gente fizer um comparativo aí com o resto do Brasil, eu creio que Florianópolis, São Paulo olha, estariam no mesmo nível de maturidade, não? Nós estamos aqui conversando com Marcelo Fetti, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fica com a gente. Bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com Marcelo Fetti, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina. Um tema que acaba sendo muito forte no momento atual é a questão de sustentabilidade, de transição energética, de economia verde. Eu queria saber o que vocês na secretaria têm feito de interessante aí dentro desse segmento para fomentar justamente um desenvolvimento ecologicamente mais sustentável. Perfeito. Bom, essa é uma preocupação grande do governo do estado, né, de fazer com que Santa Catarina se desenvolva de maneira sustentável, não só economicamente, socialmente, mas também do ponto de vista ecológico, né? Isso é uma preocupação ambiental nossa do estado. O estado de Santa Catarina é um estado extremamente preservado do ponto de vista ambiental. O governador criou uma secretaria de meio ambiente e nós em conjunto, né, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Indústria e Comércio e Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente começou a redesenhar alguns incentivos, né, para fomentar que o desenvolvimento ele ocorra de maneira ambientalmente sustentável, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem de direcionar investimentos, de direcionar a atração de investimentos e o fomento econômico a partir de uma visão de sustentabilidade, inclusive ambiental, né? Essa questão do ESG é uma questão muito presente na gestão do governador Jorginho Melo, tanto do seu ponto de vista de administração pública, quanto do seu ponto de vista de programas de fomento, né? A gente tem muita iniciativa voltada a isso, sendo fomentada pelo governo, né? Muitas startups que estão trabalhando com resíduos sólidos, com gestão de resíduos, com geração de energia, com hidrogênio verde, eu tenho recebido muita gente aqui, muitos empreendedores, né? Com iniciativas para a geração de energia a partir de resíduos sólidos e resíduos recicláveis, né? A transformação disso em fertilizantes mais sustentáveis e, na medida do possível, a gente tem procurado fomentar, seja por meio de financiamento, seja por meio de fomentos na Fundação de Pesquisa e tal, essas iniciativas alinhadas com a agenda ambiental. Quais são as suas perspectivas para o futuro do ecossistema aqui de Santa Catarina? Bom, o governador Jorginho Melo ele tem uma meta, né, que ele passou para nós, que é fazer com que o setor de tecnologia ele corresponda a pelo menos 10% do PIB do estado de Santa Catarina. Isso vai fazer com que o estado aumente o seu IDH, vai fazer com que a renda média das pessoas ela também aumente e vai fazer com que a gente gere perspectiva de futuro para um grupo que está entrando hoje no mercado de trabalho com uma visão de uma nova economia
que a gente sabe para onde vai, mas não sabe exatamente, né, qual é, né? Então esse é um ponto importante. O governador acredita que que Santa Catarina pode liderar a agenda da agregação de valor, a agenda do capital humano e a agenda da inovação, que são três agendas que andam muito próximas. Para agregar valor à pauta econômica, eu preciso de capital humano, eu preciso de inovação. E talvez poucos estados reúnam de fato condições para liderar essas três agendas, né? Veja que a gente tem uma matriz econômica hoje que já tem um certo valor agregado, quando a gente compara com o resto do país. A gente tem uma agroindústria que é a agroindústria também de valor agregado, né, do país. Aqui nós somos a sede da Sadia, da Berdigão, hoje BRF, da Seara, da Aurora, enfim, toda essa agroindústria surgiu em Santa Catarina e continua atuando aqui. E a partir dessa agroindústria a gente tem condição também de criar uma nova matriz econômica. A indústria de Santa Catarina é uma indústria que ainda é nossa, né? Então a gente sabe onde moram os donos, os controladores da WEG, a gente sabe onde moram os controladores da Tigre, a gente sabe onde moram os controladores da Duas Rodas, enfim, da Aurora, a gente sabe onde essas pessoas moram, o que facilita muito essa estratégia que o governador está buscando, né? E principalmente a gente tem um alinhamento muito republicano e muito próximo entre setor produtivo tradicional, o ecossistema de inovação, as universidades, né, que são atores importantes numa estratégia de futuro, e a sociedade civil organizada, né? Tudo isso junto com o poder público. A gente acredita que poucos estados reúnem todos esses elementos para a gente pensar numa agenda que puxa a agenda nacional nessas três frentes, né? E um outro ponto que eu acho que é fundamental é a qualidade de vida de Santa Catarina, o que facilita muito a atração de talentos para essa nova economia, né? Para o setor de tecnologia e inovação, seja para as pessoas empreenderem aqui, seja para as pessoas trabalharem nas iniciativas empreendedoras do ecossistema de inovação de tecnologia de Santa Catarina, seja para atender a demanda do setor de tecnologia e inovação no mundo, como a gente comentou, a partir de Santa Catarina. Marcelo, do ponto de vista de inovação e mobilidade, vocês têm algum programa hoje na secretaria que vale a pena mencionar? Olha, na secretaria o que a gente tem voltado para a questão da mobilidade, ainda que não seja diretamente, mas com um reflexo indireto, é a questão das cidades inteligentes, né? As cidades inteligentes, elas passam por incorporar essas tecnologias para facilitar a questão da mobilidade, né? Estou falando isso no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E na questão também do planejamento urbano, né? Quanto mais você fomentar que as cidades sejam inteligentes do ponto de vista de planejamento, né? Que você possa morar, trabalhar, estudar e se divertir à distância de uma caminhada, melhor você melhora a mobilidade nessas cidades. Ademais do que a Secretaria tem fomentado do ponto de vista tecnológico para incorporar isso nas cidades inteligentes, o governo do estado tem feito um investimento muito grande num programa chamado Estrada Boa, que está melhorando aí a ligação às estradas estaduais. O governador tem investido recursos também em resolver problemas logísticos, né, que acabam impactando na mobilidade, como por exemplo o trecho entre Joinville e Florianópolis, que hoje é um grande gargalo logístico, passando por Balneário Camboriú, Itajaí, Pissarras. Ali hoje é talvez o grande gargalo logístico do nosso estado. A questão do Morro dos Cavalos. Até da ligação do sul com o resto do Brasil. Do Brasil, né? Que acaba passando tudo por ali, né? E a questão do Morro dos Cavalos, que é uma outra questão também muito mal resolvida aqui para o estado de Santa Catarina, que liga Palhoça a Paulo Lopes, que é o trecho sul da BR-101, a partir de Florianópolis em direção a Porto Alegre, né? Mas pensando não só em logística e mobilidade, o que a Secretaria tem feito é fomentar essas cidades inteligentes para incorporar essas tecnologias na gestão da mobilidade e permitir aí que o Estado tenha, as cidades do nosso Estado
sejam melhores, não só do ponto de vista de segurança, de qualidade de vida como um todo, e em questão da mobilidade. Perfeito. Pessoal, o nosso analista visita de hoje vai chegando ao fim, mas eu vou fazer uma última pergunta pro Marcelo, que eu acho que talvez seja um sumário de tudo que a gente conversou aqui. Marcelo, o que Santa Catarina tem a ensinar para o resto do Brasil? Olha, eu diria que, assim, coisas que eu me orgulho muito de ser catarinense, né? Eu me orgulho muito de ser catarinense pelo espírito empreendedor do nosso povo, né? Nós somos um povo que não espera uma solução, nós somos um povo que busca a solução. O povo catarinense ele não chora, ele vem de lenço, né? Nós somos um estado que trabalha muito articulado, governo, iniciativa privada, sociedade civil organizada e as universidades. Nós somos um governo que tem um diálogo muito franco na busca de soluções, né? O governador nos cobra muito que a gente dialogue com a sociedade para buscar soluções para os problemas da sociedade, né? Que isso não venha dentro de um gabinete, mas que venha fruto desse diálogo, porque a gente acredita que a gente precisa saber onde dói o calo para encontrar o remédio. Não é a gente sentado dentro de uma secretaria que vai descobrir qual é a dor que o empreendedor sente, né? Nós lá na Softplan tínhamos um slogan chamado Get Out of the Building, né? Então a gente tinha a missão de sair de dentro do prédio para encontrar, né, os problemas e buscar soluções para aqueles problemas. É um pouco disso que a gente tem procurado imprimir na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o governador do governo como um todo, né? Eu acho que isso são coisas que nos orgulham muito e que eu acho que a gente pode não ensinar, mas talvez inspirar outros estados, né? O espírito empreendedor, resiliente, inovador e o diálogo franco da sociedade como um todo, a bem da busca de soluções para o cidadão, para o contribuinte, para o empreendedor catarinense. Muito bom. Marcelo, muito obrigado por nos receber aqui na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Te deixo aí algumas palavras finais. Agradeço muito a atenção de vocês, da sua equipe, inclusive, que foi muito, muito gentil aqui em organizar essa entrevista. E te deixo as palavras finais aí. Obrigado, Mário. Eu te agradeço pela oportunidade aí de a gente estar fazendo essa conversa e de estar levando um pouco da mensagem do Estado de Santa Catarina, do Governo do Estado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Espero que de alguma forma a gente possa inspirar aí outros estados, outras pessoas a repetirem os nossos acertos, corrigirem os nossos erros em busca de um país melhor. Obrigado pela tua atenção. Muito obrigado. Pessoal, o Analista Visita dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. A gente volta na semana que vem com mais do melhor da ciência, da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, de carreiras. Muito obrigado a atenção de vocês e até mais. Um abraço.